O livro de Hebreus é um livro muito interessante e ele é muito enigmático em alguns aspectos. Se a gente não busca um aprofundamento no que o autor está dizendo, eu vou falar autor porque não sabemos exatamente quem escreveu, existem várias possibilidades, mas certamente sabemos que foi alguém do colégio apostólico, por uma série de características, e foi um livro que a igreja selecionou como um livro inspirado, porque ela entra em acordo com os outros livros da Bíblia e ela tem um viés muito interessante quando fala do Antigo Testamento. Tem muitas coisas que nós conhecemos que eram figuras do Antigo Testamento por causa do livro de Hebreus. Por exemplo, o fato do sábado ser soteriológico, ou seja, ter relação com a nossa salvação. É o autor de Hebreus que vai trazer de forma mais clara esse aspecto, o que simbolizava aquilo. Ele vai trazer desde o início da criação e vai passando pelos aspectos em que o sábado estava presente até mostrar em Hebreus capítulo 7 que aquilo vai culminar em Cristo, como descanso final, e a gente chama de descanso soteriológico, o sábado soteriológico. Mas ele tem essas figuras, que no Antigo Testamento é chamado de tipo, no Novo é o antítipo. Então, a gente tem a sombra de alguma coisa, que é o tipo, e a gente tem no Novo Testamento aquilo sendo consumado, ou seja, aparecendo, tomando forma. O Novo Testamento ele está carregado disso, dessas formas que vão sendo dadas para figuras que foram aparecendo no Antigo Testamento. Os sacrifícios, as festas, muito daquilo que era litúrgico, que tinha a ver com rituais do Antigo Testamento, apontava para o que viria no Novo com Cristo. A própria nova aliança, nós dizemos Novo Testamento, Antigo Testamento, velho talvez tenha sido de meio pejorativo, mas é antigo, no aspecto de que teve um propósito anterior. Novo Testamento, testamento do latim tem a ver com aliança, então nós temos uma antiga aliança e temos uma nova aliança. Não que a antiga tenha sido refutada, mas ela foi cumprida. Aquilo aparece. E não há mais necessidade, então, de algumas coisas que eram sombras, que apontava para um aspecto que foi consumado no novo. Tem outro aspecto importante que a gente precisa falar antes de ir para o livro de Hebreus, é que o cristianismo ele trabalhou muito com o aspecto da ressignificação. Se a gente pega, por exemplo, a arqueologia do batismo, e a gente consegue notar que o batismo por si só não foi algo que foi criado necessariamente, mas foi dado um novo significado no Novo Testamento. Os judeus já faziam os mitzvot, os banhos rituais, como um aspecto de purificação, e o que o cristianismo faz é ressignificar e mostrar que aquilo agora tem um novo aspecto. A própria ceia. Os judeus já celebravam o Kiddush como uma forma de, começa com Abraão e Melquisedeque, como uma forma de celebrar alianças, de pactuar. Cristo então mostra que aquele símbolo que eles tinham, como uma celebração de uma aliança, era a nova aliança no sangue dele. Então perceba como o cristianismo é muito poderoso quando ele vem, porque ele não só cria aspectos, ele não só quebra paradigmas, mas ele também ressignifica muita coisa. Ele cristaliza muita coisa. E muito do que nós sabemos em relação a aspectos mais simbólicos do Novo Testamento, eu não vou nem chamar de metafórico, mas de simbólico, aspectos mais simbólicos do Antigo Testamento foram consolidados pelo autor de Hebreus. Então veja lá o que diz, ainda no primeiro verso, capítulo 3, verso 1. Hebreus capítulo 3, verso 1 diz assim: pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, como ele foi fiel ao que o constituiu, assim como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo o é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. Então, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração.
como na provocação, no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram por 40 anos as minhas obras. Verso 10. Por isso, me indignei contra essa geração, e disse, estes sempre erram com seu coração, e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, pois quais os que, tendo ouvido, os provocaram? Não foram porventura todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E quem jurou que não entraria no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Deus, agradecemos ao Senhor pela leitura da Tua palavra, pedimos que nos conduza ao entendimento da mesma, que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações, dando a sabedoria e a oportunidade que nós precisamos para termos o refrigério, consolo, o conforto do Senhor, mas também que o Senhor confronte os nossos corações para aquilo que nós precisamos melhorar, para aquilo que nós precisamos mudar. Sabemos que a Tua palavra já lida, certamente já falou aos corações e pedimos que durante a explanação continue falando. Não permita que nenhum fator externo tire a atenção que nós teremos à Tua palavra. E nós pedimos também que, se porventura existe alguém aqui que não conhece Cristo como Salvador, que haja salvação de almas em Tua casa de oração. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Quando a gente começa a ler o capítulo 3, obviamente a gente precisaria desde o capítulo 1 para pegar um pouco do contexto, mas parece muito estranho algumas falas do autor, principalmente quando ele fala sobre o aspecto de casa, de quem edificou essa casa, de como é que se deu esse processo. E ele vai relacionar isso com Moisés. A grande questão é que ele está falando da igreja, ele está fazendo uma aplicação, né, de uma congregação antiga e de uma nova congregação, de um povo chegando, tendo espaço agora entre os judeus. Lembre que o livro foi escrito também para os judeus, propriamente para os judeus, para um público judeu, que passava por perseguição. A gente precisa lembrar que essa época é uma época que os martírios estavam acontecendo, que foi chamado na história da igreja como martírio vermelho, onde de fato as pessoas perdiam a sua vida porque professavam o evangelho. Hoje em dia nós não temos muito isso, pelo menos não no nosso país. Em alguns outros países, onde tem uma perseguição mais acirrada, isso ainda acontece. Talvez não de uma forma tão exposta como deveria, mas ainda acontece de fato. Países onde você tem o Islã, em algumas, que é muito mais do que uma força religiosa, uma força política, onde isso acontece, ainda tem uma perseguição bastante acirrada e ferrenha. E aqui isso estava acontecendo. Essa perseguição veio por parte de Roma, veio por parte dos judeus, vinha de todos os lados. Era uma perseguição política, era uma perseguição religiosa, era uma perseguição ideológica. E aqui o autor, quando escreve, a gente percebe que além de confrontá-los, ele também busca consolá-los. Porque quando a gente pega a leitura desde o capítulo 1, isso ele não fala abertamente, mas os indícios que ele deixa na carta, quando ele traz uma exortação, é de que o que eles estavam fazendo é que eles estavam tendenciosos a voltar para alguma coisa anterior, a voltar para uma antiga aliança. Aqueles judeus que haviam se convertido estavam tendenciosos a voltar para as sombras, para aquilo que durante muito tempo os aprisionou. Que Cristo, inclusive, foi enfático quando falou contra muitas das propostas dos judeus, de colégios rabínicos que eram muito incisivos em relação à lei, de fariseus, saduceus, que era um grupo muito mais político do que religioso, herodianos, também um grupo muito político. Cristo foi muito incisivo quando combateu algumas ideias que estavam aparecendo, que apareceram ali. Outra doutrina, digamos assim, ou ensinamento que estava aparecendo, mesmo que incipiente ainda nessa época, foi o gnosticismo. Ele tomou forma só depois lá no quarto século. Mas aqui quando a gente olha algumas coisas, parece que já um formato já pelo menos está aparecendo. Não com as doutrinas já todas consolidadas, mas
todos esses ensinamentos que foram aparecendo, seja por parte de colégio rabínico ou de grupos de filosofia, os gregos, os romanos, foram grupos que ofereceram uma certa resistência para o evangelho e ofereceram sim perseguição. Então, quando esses judeus recebem agora a palavra e se convertem, e eles começam a enfrentar uma série de perseguições, eles estão tendenciosos a olhar para trás e voltar para aquilo. Tá bom, pelo menos no judaísmo a gente tinha um grupo mais forte que oferecia uma certa proteção. No cristianismo, não. A perseguição vem por parte de todos os grupos. E o que eles estão tentando fazer aqui, ou intentando fazer, é abandonar a Cristo e voltar para a sombra, voltar para o judaísmo. Então, antes de falar um pouco sobre o texto propriamente, ou sobre o ensinamento principal, pelo menos assim eu julgo, o ensinamento principal de Hebreus capítulo 3, talvez algumas perguntas que nós deveríamos fazer, tendo esse pano de fundo, e aplicando para a gente, é por que nós somos tendenciosos, muitas vezes, a olhar para trás? Por que nós temos essa tendência? Por que nós olhamos para trás? Por que muitas vezes nós queremos voltar? Eles estão sendo criticados aqui, porque inclusive vão citar os seus pais, a sua geração, dizendo, os seus pais fizeram isso no deserto. Eles me tentaram. Como é que eles fizeram isso no dia da provocação? Queriam voltar para o Egito. Não, a gente era escravo lá, mas pelo menos tinha alguma coisa. Moisés trouxe a gente para cá, agora não tem nada, a gente está passando por grande necessidade. Essa ilustração que ele usa, dizendo, vocês estão querendo fazer a mesma coisa que os seus pais fizeram no deserto. E tentaram a Deus porque fizeram isso. Então a gente fala sobre eles, mas por que nós também temos essa tendência? E a gente poderia responder de várias formas. Uma primeira resposta que eu gostaria de dar, você pode pensar em outras depois, mas é que nós olhamos para trás muitas vezes com um olhar nostálgico. E isso não é necessariamente ruim, tá? Nostalgia de você... Não é para isso que a gente tira foto? Para que daqui a alguns anos você possa rever aquela foto e lembrar daquilo? Senão não teria utilidade uma foto. Ela serve para isso, ela serve para guardar memórias. Então a gente olha daqui a alguns anos e olha, né? Lembra daquela pessoa, ele estava na igreja, saía, onde é que está morando em outro lugar. E a gente recorda. Isso a gente chama de nostalgia. Então nós olhamos para trás, em algumas vezes com um aspecto positivo. Não tem nada de errado nisso, a não ser que aquilo me aprisione. Me deixe numa situação de tristeza que possa me aprisionar. Porém, quando ele fala sobre esse olhar para trás, para esse público específico, ele não está analisando o aspecto positivo, mas ele está analisando o aspecto negativo. Tendemos a olhar para trás também quando falamos a respeito de ciclos abertos. Ciclos abertos. Ou seja, situações que não foram resolvidas. Situações que não foram resolvidas fazem com que a gente olhe para trás também. Problemas não resolvidos, angústias não tratadas, traumas não tratados, problemas pessoais ou interpessoais. Quando a gente deixa isso passar, sabe aquele assim, deixa quieto. Eu tenho um problema com alguém para resolver, mas eu não quero fazer isso, deixa quieto. E a gente deixa. E a gente pensa que aquilo foi resolvido porque nós deixamos quieto. E a gente esquece que não foi, que em algum momento aquilo virá à tona. E por que virá à tona? Porque não foi resolvido. Isso também, nós olhamos então para trás muitas vezes com esse aspecto. Quando você não perdoa alguém, você olha para trás também. E a pessoa faz aquilo, você fala, tá vendo? Está fazendo de novo, está reiterando. Quer dizer, a gente está sempre trazendo coisas do passado para o nosso presente. Tem um livro chamado Confissões, do Agostinho de Hipona, que ele traz uma frase muito interessante a respeito do tempo. E ele diz assim, eu sei o que é o tempo, até que alguém me pergunte o que é o tempo. Eu sei o que é o tempo, até que alguém me pergunte o que é o tempo. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou trazendo essa frase à tona? Porque nós temos a tendência de interpretar tempo apenas como cronos, como cronológico, como passado, presente e futuro. Como alguma coisa que aconteceu no passado, não me afeta hoje, e eu programo meu futuro, baseado no que eu faço no presente. E a gente esquece que muitas vezes o tempo não é só quantificado, mas é também qualificado.
Também existe a qualidade do tempo. Os gregos tinham outra palavra para falar sobre o tempo também, que era kairos, que tem a ver com a qualidade do tempo e não com a contagem dele. Então, basicamente o que existe na nossa vida é um instante. Aquilo que eu fiz, aquilo que eu faço, o que eu farei, tudo isso me afeta e constrói o que eu sou. Então, se nós deixamos ciclos abertos, situações que não foram resolvidas, seja traumas, ou situações de angústia, ou problemas de fato interpessoais, em algum momento isso vai me afetar. Aparentemente o que acontece aqui é que eles estavam tendenciosos a olhar para trás e querer voltar para as sombras, porque não haviam resolvido questões em relação à sua própria fé. Talvez dúvidas que estavam aparecendo, não sei. Quantos de nós já não questionamos a Deus em relação às situações que acontecem? E está tudo bem, está tudo certo. Deus não espera que nós sejamos também deuses. Ele sabe das nossas angústias de falhas e que muitas vezes nós questionamos. Grandes homens de Deus também questionaram ao Senhor, não de forma irreverente, mas buscando entender o que estava acontecendo. Porque é por esse entendimento de quem é Deus, do porquê as coisas estão acontecendo, que nós conseguimos amadurecer, crescer e progredir na nossa caminhada cristã. Então, é como se passado, presente e futuro fossem uma coisa só. E tudo isso nos afeta, tudo isso nos toca de alguma forma. Não deveríamos pensar no passado como algo distante apenas, mas como uma situação talvez até presente. Outro fato importante é tentar entender por qual motivo ou quais motivos, provavelmente mais de um aqui, quais motivos os hebreus convertidos, judeus convertidos aqui, estavam tendenciosos a voltar para o judaísmo, a retornar para as sombras. Talvez pelo comodismo. Porque era muito mais fácil, tanto em relação à perseguição, mas também em relação a aspectos específicos de regras que eram dadas. Vou dar um exemplo. Quando você pega o Antigo Testamento, a Torá, tem 613 mandamentos. Cada mandamento ele tem um propósito específico, mas ele é muito claro. Assim o judeu é tratado por Deus. Eles têm regras específicas, civis, cerimoniais, aspectos morais que nem precisariam ser ditos, mas foi dado na lei. E é muito claro, faça isso, não faça isso. Quando for plantar, faça dessa forma. Tem leis no Antigo Testamento que eles não poderiam cozer um tecido com o outro, costurar um tecido com o outro, tipos diferentes. Tem várias tentativas de explicações para isso. Não poderiam cozer o cabrito no leite da mãe, tem várias explicações para isso. Explicações até bem interessantes. Mas só para dizer que eles tinham leis muito claras. Quando chega no Novo Testamento com Cristo, essas leis elas já não são mais tão objetivas. Elas são princípios, são dados por meio de princípios. E é muito mais difícil você seguir um princípio do que seguir uma lei que é dada de forma clara. Faça isso, não faça isso. Os autores do Novo Testamento e o próprio Cristo começam a trabalhar dizendo, olha, você precisa... A questão não é fazer ou não fazer, a questão é você precisa analisar isso. É sábio fazer isso ou não? O próprio apóstolo Paulo, quando fala sobre comer carne sacrificada a ídolos, ele não diz nem que é ruim nem que é bom. Ele diz, o ídolo não é nada, mas quando você faz teu irmão tropeçar, então não deveria fazer. Perceba que é um dilema muito mais difícil. Quer dizer, eu preciso analisar agora e perceber, eu faço ou não faço? Se eu fizer, eu estou pecando ou não? Claro que em aspectos bem mais específicos nesse sentido. Então, regras específicas não são mais dadas, claro, em alguns momentos, mas é muito menos. E princípios, então, são dados. Então, a gente poderia dizer que seria muito mais fácil seguir leis estritas do que princípios. Talvez essa fosse uma questão. Também a perseguição, como eu falei, ou talvez dúvidas que fossem verdadeiras. Estou aqui só especulando. Mas é interessante pensar sobre esses aspectos, porque muitas vezes são demandas que nós temos também. E eles não eram diferentes de nós em nenhum aspecto. A não ser em relação à sua religião, talvez. Mas dúvidas verdadeiras que, como eu falei, muitas vezes aparecem também. Então, a gente deve notar que olhar para trás não é o grande problema. Mas sim a forma como nós lidamos com o passado. Olhar para trás não é o problema, mas sim a forma como nós lidamos com o passado. Ou com situações que aconteceram. Isso pode te aprisionar ou pode ser libertador.
pode te ajudar a prosseguir adiante por uma situação, uma demanda que você já resolveu, ou pode te aprisionar ainda mais. Então, o grande ensinamento de Hebreus capítulo 3, que ele quer trazer aqui, falando para esse grupo específico, que está tendencioso de novo voltar para as sombras, ele vai mostrar então para esse grupo que Jesus é superior a Moisés. É simples a tese que é dada, o ensinamento que é dado. Como é que ele vai tentar corrigir isso? Olha, eu sei que vocês querem voltar para isso, para essas práticas, por causa da perseguição, do comodismo, de dúvidas, de questionamentos. Eu sei de tudo isso. Mas lembre de uma coisa, Cristo é superior a Moisés. E se vocês voltarem para isso, vocês estarão voltando para os rudimentos. Ele não está desprezando Moisés nem a lei, mas está dizendo que eles estariam voltando para alguma coisa que iria aprisioná-los. Por que Cristo é superior a Moisés? Ele dá a resposta. Ele diz, porque ele é o alicerce desta casa. E não Moisés. Moisés teve um papel específico. Libertou o povo, levou, guiou o povo. Ele teve um propósito específico. A lei que foi dada teve um propósito específico. E, de novo, ele não está anulando a lei, mas dizendo que boa parte está sendo cumprida em Cristo, nele próprio. E Cristo é superior a Moisés porque ele é o alicerce desta casa. Ele é o alicerce da igreja. E que eles não deveriam se apegar a uma religião vazia, a uma religião que mais aprisionou pessoas do que esclareceu. Muitas dessas falas do judaísmo naquela época se tornaram livros depois. Mishnah, livros específicos que foram dados e que os judeus seguiam à risca aquilo. Então, quando a gente fala sobre esta casa, falando especificamente da igreja tomando forma, a gente precisa lembrar que a igreja não é um local onde nossas vontades serão feitas. A igreja não é um clube, mas sim um local onde a convivência gerará um aprimoramento. Esse é o propósito da igreja. Quando alguém pergunta assim, por que... Talvez alguém já te questionou isso em algum momento. Talvez você até você já se questionou isso. Por que eu preciso estar na igreja se eu posso servir a Deus em casa? Porque a grande questão não é essa. A grande questão é que é no outro que nós nos aprimoramos. Ninguém vive sozinho. A igreja é uma casa construída sobre um alicerce, onde cada um tem um propósito específico nesse grupo. Você tanto serve, mas também é servido. Você tanto ajuda e contribui, mas também recebe ajuda. Você talvez tenha dons que outras pessoas não têm. E eu tenho um dom, talvez, que você não tenha. E você tem um dom que eu não tenho. E a gente se completa. Então, a grande questão não é essa, mas eu posso servir a Deus em qualquer lugar. Isso não deixa de ser verdade, mas quando a gente fala sobre a igreja, ela tem um propósito muito específico. E sim, nós precisamos estar. Tanto é que o próprio autor de Hebreus fala sobre isso no capítulo 10. Sobre a ideia do ajuntamento. Não especificamente da igreja, mas por que as pessoas deveriam estar juntas? Porque é no outro que eu me conheço. É no outro que eu me aprimoro. É no outro que eu cresço. Quando alguém te questiona e fala assim, mas a igreja... Isso, uma senhora uma vez me questionou isso. Ela não era cristã. Eu estava conversando com ela sobre a igreja. Ela falou assim, eu não vou para a igreja porque a igreja é um local onde só tem briga. Eu não sei por que igreja que ela passou, né? Eu espero que aqui não seja assim. Mas pode ter também. Por que não? Onde tem pessoas convivendo, pessoas diferentes convivendo... Nós não somos perfeitos, mas estamos buscando a semelhança com Cristo. E isso demanda um longo processo. E muitas vezes nesse processo, empecilhos acontecem, dificuldades acontecem, problemas acontecem. E está tudo bem, está tudo certo. A gente só precisa aprender a resolver. Resolver, seguir adiante e, de fato, continuar. Então, quando a gente fala sobre Cristo sendo superior a qualquer outra coisa que foi dada, ele vai falar de Josué também. Ele vai citar alguns profetas falando que Cristo é superior a tudo isso, é porque ele é o alicerce. Então lembra assim, quando você pensar em igreja, lembra que você não está aqui apenas para ser servido. Você não está aqui para que a sua vontade seja feita. Você está aqui para servir. Você está aqui para contribuir, para ajudar o outro, para construir, para ajudar a construir. A história da igreja
ela não é só cronológica, ou seja, as coisas acontecem e não se repetem. Também não é cíclica, de tal forma que as coisas sempre acontecem da mesma forma. Eu gosto de pensar na história como pequenos blocos que são construídos e são colocados ou do lado ou em cima. E isso pode ter semelhanças com o que aconteceu no passado, mas pode ter diferenças também. Então não são coisas que se repetem, que nunca se repetem, nem que se repetem no mesmo formato, mas a igreja, quando a gente olha para a história da igreja, a igreja passou por um processo muito importante de crescimento, de aprimoramento, de amadurecimento. E a gente continua ainda. Não pense igreja como um templo. Se nós não tivéssemos um templo aqui, nós teríamos uma igreja reunida. Porque nós temos cristãos reunidos. Aqui nós teríamos também uma igreja. E Cristo é o alicerce desta igreja. Outro ponto importante que nós olhamos para o texto talvez um questionamento por que a ideia de adorar apenas a um Deus? Por que Deus exige isso da igreja? Ele vai falar sobre isso, alguns versículos mais adiante, trazendo um aspecto de adoração, e também no capítulo 4. E a gente poderia questionar isso, né? Questionamentos que crianças fazem. Por que o céu é azul? Por que Deus fez assim? E nós temos a tendência também de explicar, em diversos momentos, com uma resposta muito simplista. A ideia de que, porque sim, quando nós olhamos para o que Deus fez, ou do que está acontecendo, e trazemos respostas que são simplistas, porque nós não queremos nos aprofundar. E eu não estou falando de superficial, porque o superficial também tem o seu espaço. Superficial tem a ver com abrangente também, né? Mas também precisamos buscar a profundidade, não só a superfície no sentido de abranger muitas coisas, mas também de sermos profundos naquilo que nós estudamos ou lemos. Conhecer de forma ampla, mas também termos a profundidade. Respostas simplistas não respondem uma demanda que aparece no nosso coração, na nossa mente, ou na mente de outras pessoas. A grande questão é que a adoração, quando falamos adoração no sentido de igreja, né? Porque a ideia de adoração é a ideia de olhar para fora de nós. Por que Deus exige ser adorado? Claro, porque Ele é único e soberano e criador, mas porque o homem não suportaria essa adoração. O homem não suporta isso. E é por isso que Deus exige adoração só a Ele. Porque Ele é digno, Ele é o único digno, é o único merecedor, e porque nós não suportamos isso. Adoração tem a ver com alguma coisa, fazer alguma coisa que está fora de nós. E a convivência na igreja também pressupõe isso. Que nós estamos tendo um contato, e nesse contato nós crescemos. Então lembre, independente da situação que você tem passado, das demandas que estão aparecendo, lembre que Cristo é superior a tudo isso. Para eles aqui, era uma questão de retornar para práticas antigas, para uma lei antiga, para uma antiga aliança, que havia sido ressignificada. Mas para você talvez seja outra coisa. Situações que passou, situações que vivenciou, e talvez esteja tendencioso a olhar para trás e abandonar a Cristo. Mas não faça isso. O único que pode trazer esperança, que pode consertar um problema na sua vida é Cristo. E talvez você esteja abandonando o único que realmente pode fazer isso. O único que pode te ajudar, que pode restaurar teu casamento, a tua família, a tua convivência, os teus relacionamentos, arrumar aquilo que você precisa. Esse é Cristo. Ele pode fazer, Ele pode suprir tua demanda. Então, de novo, cuidado, mesmo que você olhe para trás com um olhar pesaroso, lembre que isso tem um propósito. E Cristo é superior a isso. Quando ele fala sobre isso, aqui nesse capítulo, ele também diz que nós somos, então, participantes de uma vocação celestial. E é um privilégio participar dessa vocação, ou seja, vocação no sentido de chamado, de que nós somos chamados para sermos participantes
dessa grande assembleia, desse grande grupo, dessa casa que foi edificada, sendo Cristo o alicerce. Isso significa que nós temos responsabilidades também. Temos privilégios. Recebemos privilégios, mas também recebemos responsabilidades. E é por isso que sim, nós precisamos estar na convivência. Temos direitos e deveres. Também somos chamados à fidelidade. O natural é sermos infiéis, mas nós somos chamados à fidelidade em relação a todas as áreas da nossa vida. Áreas de fidelidade que nós poderíamos citar: leitura da Bíblia, oração, participação, enfrentamento, resolução, uso dos dons, evangelização, discipulado, contribuição. São áreas de fidelidade. E nós somos chamados a servir a esse Cristo que é superior a tudo que foi dado anteriormente, que cumpre nele toda a lei, que sanciona isso, que diz: olha, não é necessário mais nenhum tipo de sacrifício, porque eu me sacrifiquei por vocês, eu fiz aquilo que precisava ser feito, o sacrifício vicário em lugar de. Mas com isso também, nós somos chamados a sermos fiéis a Ele. E aí, em várias outras áreas que talvez eu possa não ter citado aqui, mas que você também poderia colocar. E por último, se Cristo é superior a tudo isso, a Moisés, a lei, a Josué, as coisas do passado, isso quer dizer que nós temos um sumo sacerdote a quem recorrer. E essa figura do sumo sacerdote no livro de Hebreus é muito interessante. Porque o sumo sacerdote era aquele que uma vez por ano, no Yom Kippur, fazia sacrifício, não só por ele, mas pelos pecados do povo. E agora, o autor diz que nós somos sacerdotes diante de Deus, temos acesso a Ele, e que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Nós temos um sumo sacerdote a quem recorrer. Quando nós estamos tendenciosos a fazer alguma coisa, quando nós estamos apreensivos, angustiados, e alguém descreveu a angústia como a percepção do nada. Quando nós estamos vivenciando isso, nós temos alguém a quem recorrer. Nós temos o nosso sumo sacerdote, que é muito superior ao sumo sacerdote do Antigo Testamento. Então perceba quantas coisas são dadas, são colocadas como um privilégio para nós. E independente da situação que você tem passado, independente da situação que você tem vivenciado, meu desafio para você nessa noite é lembrar que Cristo é superior a tudo isso. A lei, a práticas antigas, a uma antiga convivência, as situações que ficaram. E é por isso que, se nós olharmos para o passado, nós precisamos olhar como alguma coisa que nos impulsiona a crescer, e não como alguma coisa que me aprisiona, como eles estavam fazendo, olhando para a lei e para a religião, como alguma coisa que aprisionava, como uma sombra, e eles queriam voltar para aquilo. Situações que não foram resolvidas, demandas que não foram resolvidas, tudo isso precisa ser tratado. E se você precisa de alguém para ajudar, se você é um cristão, você tem aquele que você precisa. Esse é Cristo. E talvez você esteja aqui nessa noite e ainda não conheça Cristo como Salvador. E de repente isso nem faz sentido para você. O desafio que eu coloco nessa noite é que para você entregue sua vida para Ele. A saber, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O único que pode te libertar, se você não o conhece, e você diz: já tentei preencher o vazio do meu coração com tantas coisas, com palavras, com pessoas, com oportunidades, com dinheiro, com coisas, esse vazio só pode ser preenchido com Cristo. Entregue sua vida para Ele, para que Ele possa restaurar a sua vida. E para você que já o conhece, não coloque coisas na sua vida como superiores a Cristo, porque isso vai fazer com que você desande na sua caminhada cristã. Coloque Cristo como superior a qualquer outra coisa que você possa estar passando. Coloque Cristo como superior, para que Ele possa encaminhar a sua vida. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos que nos dê sabedoria para que possamos aplicá-la de forma profunda e ampla. Sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo é superior a qualquer coisa, é superior a uma antiga aliança, trazendo uma nova aliança para a igreja, trazendo salvação, trazendo refrigério. Pedimos, Pai, que tudo aquilo que foi ressignificado tenha importância no nosso coração, tenha valor, tenha validade, para que não tenhamos uma fé morta, uma fé que não produz nada,
para que não sejamos infrutíferos, mas pelo contrário, para que possamos produzir frutos para o Senhor dignos, pois só o Senhor é digno de honra e glória. Abençoe a vida dessa igreja, cuide de cada passo, de cada etapa, de cada projeto, de cada membro. Abençoe seus projetos, que sejam bem-sucedidos, que possam ter êxito e que possam ser prósperos. Abençoe a liderança, cada um dos diáconos, membros, professores, líderes de escola dominical, missões, evangelismo, todas as áreas que demandam um cuidado em relação à igreja. Eu peço para que o Senhor abençoe e dê sabedoria a cada um deles. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.